Nas terras frias e implacáveis do Novo México, no ano de 1879, a vida para as mulheres mexicanas podia ser um fardo pesado. Helena, uma jovem de 25 anos, conhecia essa verdade em cada fibra de seu ser. Desde criança, seus dias foram moldados pela expectativa de um casamento frutífero, uma família numerosa que perpetuaria o nome de seu marido e a honra de seus pais. Era uma expectativa que, para ela, se transformou em uma fonte inesgotável de preocupação e dor. Ela crescera em uma pequena fazenda, nos arredores de Janos, Chihuahua, onde o inverno trazia um frio cortante e a neve cobria as montanhas por meses a fio. Sua família, embora não rica, possuía terras e gado, e um nome respeitável na comunidade. Helena, com seus olhos escuros e cabelos como a noite, era uma criança sonhadora. Costumava passar horas observando os flocos de neve caindo, imaginando-se livre sobre as serras geladas que cercavam sua casa. Mas a liberdade era uma ilusão para as mulheres de seu tempo. Seu destino era selado no dia em que nasciam. Seu casamento com Miguel, um homem de posses consideráveis e temperamento sombrio, foi arranjado quando ela tinha 17 anos. A família de Helena via nele a garantia de segurança e status. Miguel, contudo, era um homem impaciente e, com o passar dos anos, sua natureza controladora e sua crueldade velada se tornaram mais evidentes. Ele não a via como uma companheira, mas como uma posse, e qualquer sinal de desobediência era recebido com um tratamento cruel e um sofrimento injusto. Os sussurros na vila não eram sobre sua fertilidade, mas sobre o comportamento de Miguel. Embora o medo mantivesse a maioria em silêncio, Helena sentia o peso do olhar de sua própria mãe, um olhar de preocupação que a perseguia dia e noite. Sua cunhada, uma mulher de língua afiada e inveja profunda, gostava de fazer comentários sobre a submissão feminina e a importância de manter a casa em ordem, sempre com um tom que sugeria que Helena não era suficiente. Helena tentava ignorar, mas a pressão era um manto que a cobria em todos os lugares. Os banquetes familiares tornaram-se torturas, com a alegria dos outros pais exibindo seus filhos enquanto ela se encolhia em um canto, sentindo-se presa e sem voz. A situação econômica da família de Helena também começou a piorar. O inverno rigoroso e a queda nos preços do gado castigaram suas finanças. Em meio ao desespero, Miguel viu uma oportunidade para se livrar de Helena, que ele considerava uma esposa problemática e teimosa. Um homem chamado Rojas, conhecido por suas terras extensas e sua falta de escrúpulos, ofereceu uma soma considerável por Helena, alegando precisar de uma mulher forte para os trabalhos da fazenda. Era uma venda, disfarçada de acordo. A família de Helena, cega pelo desespero e pela própria falta de voz, não se opôs. Em uma manhã gelada, dias depois de ouvir os planos de Miguel, Helena sentiu uma náusea súbita. A sensação se repetiu nos dias seguintes, acompanhada de um cansaço avassalador. Foi com uma mistura de pavor e uma alegria silenciosa que ela percebeu a verdade. Estava grávida. O filho que ela sempre sonhara, que seu corpo antes não parecia querer abrigar, agora pulsava dentro dela. Mas a alegria logo deu lugar ao terror. Como poderia ela trazer uma criança para o mundo sob a crueldade de Miguel? A ideia de seu filho sofrer o maltrato cruel que ela mesma recebia era insuportável. Naquela noite, a desesperança foi substituída por uma chama fria de determinação. Ela não permitiria que seu filho fosse entregue a um destino de sofrimento injusto. Com um pequeno saco de suprimentos, algumas moedas guardadas e a imagem desbotada da Virgem, ela se esgueirou para fora de casa antes do amanhecer, deixando para trás uma vida de violência fatal e a promessa de um futuro ainda mais sombrio. Seu plano era simples, mas perigoso. Caminhar para o norte, em direção às terras que muitos diziam serem selvagens e inabitadas, onde talvez pudesse encontrar refúgio. O vento cortante e a neve espessa já castigavam a terra quando ela percebeu a gravidade de sua situação. A água era escassa, o terreno irregular e coberto de gelo, e o medo, um companheiro constante. Dias se transformaram em uma eternidade,
Ela se alimentava de algumas frutas secas e raízes que conseguia desenterrar, sempre com a garganta seca e os lábios rachados pelo frio intenso. Cada passo era uma oração, cada respiração uma batalha contra o frio que congelava seus ossos. A dor física era um espanto menor do que a dor em sua alma, a ferida aberta da traição e do abandono. Ela precisava proteger aquela pequena vida que crescia em seu ventre, e isso lhe dava forças para continuar. A exaustão a dominou. Ela adormeceu sob a proteção precária de uma saliência rochosa, sonhando com o calor de uma fogueira, com a voz suave de sua mãe em dias mais felizes. Acordou com um som gutural, um rosnado baixo e ameaçador que a fez gelar. Abriu os olhos e o que viu a paralisou de pavor. Uma matilha de lobos famintos, olhos brilhantes na escuridão incipiente, a cercavam. Eram 5, talvez 6. Seus dentes afiados à mostra, seus corpos magros e famintos. Ela não tinha forças para correr, nem voz para gritar. A vida parecia abandoná-la ali, na iminência do fim, levando consigo a nova esperança que mal havia começado. Fechou os olhos, abraçando seu ventre como se pudesse proteger a pequena vida que pulsava ali. E foi então que ouviu um grito, um som poderoso e urgente que rasgou o ar. Abriu os olhos novamente, e uma figura imponente a cavalo surgiu do horizonte coberto de neve, a silhueta emoldurada pelo nascer do sol. Era um guerreiro apache, seu corpo forte e ágil, seus movimentos precisos. O arco em suas mãos, a flecha disparada com uma rapidez impressionante. Um lobo caiu, depois outro. Os restantes recuaram, uivando, desaparecendo na escuridão que ainda persistia nas encostas geladas. Ele desceu do cavalo com uma graça felina, seus olhos escuros e penetrantes como os de um falcão. Era Tarraca, o respeitado chefe apache, conhecido por sua bravura e sua sabedoria. Ele a observou com uma expressão de cautela, mas também de compaixão. Helena, tremendo de frio e medo, tentou se levantar, mas suas pernas cederam. O chefe estendeu a mão, forte e firme. Helena hesitou. Tinha sido ensinada a temer os apaches, a vê-los como selvagens e perigosos. Mas a luz em seus olhos não era de crueldade, e sua voz, quando ele finalmente falou, era grave e suave, em uma língua que ela não compreendia, mas cujo tom transmitia uma estranha segurança. Ele a ajudou a se levantar e a levou para seu cavalo. A viagem foi longa e silenciosa através da paisagem coberta de neve. Helena estava exausta e assustada, mas algo na presença do chefe Tarraca a acalmava. Chegaram a um acampamento apache escondido entre as rochas e as formações de gelo. Mulheres e crianças olhavam para ela com curiosidade, alguns com desconfiança. Era uma estrangeira, uma mexicana, em suas terras. O choque cultural foi imediato e avassalador. As tendas feitas de peles, o cheiro de fumaça e carne defumada, as vozes em uma língua desconhecida. Helena se sentiu completamente perdida, um peixe fora d'água. A princípio, a desconfiança pairava no ar como a fumaça das fogueiras. As mulheres apache a observavam com cautela, seus olhos escrutinando cada movimento dela. Helena, por sua vez, sentia-se um pássaro enjaulado, presa entre a gratidão e o medo. Sua mente gritava para que ela fugisse, mas seu corpo, exausto e agora carregando uma nova vida, não tinha forças. Ela se lembrava das histórias contadas em sua vila, das atrocidades atribuídas aos índios, e o preconceito arraigado em sua educação lutava contra a realidade de sua salvação. Mas o chefe Tarraca, em sua sabedoria, demonstrou uma hospitalidade que ela nunca esperava. Ele a levou para a tenda de sua tia, Nargai, uma mulher idosa com o rosto vincado pelas marcas do tempo e os olhos cheios de uma bondade profunda. Nargai, a quem todos chamavam de avó sábia, não falava espanhol, mas seus gestos eram claros. Ofereceu-lhe água morna e um ensopado de carne de veado, algo que Helena não comia há dias. A comida era simples, mas nutritiva, e o calor da fogueira na tenda aquecia seu corpo cansado. Nargai cuidou dela com uma ternura que Helena não recebia de sua própria família há muito tempo. Sentiu a mão enrugada da velha mulher em sua testa, testando sua febre,
e a doçura de um chá de ervas que a fez dormir profundamente. Era um tipo de cuidado maternal que ela havia ansiado por tanto tempo. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera tímida, e Helena começou a aprender a língua Apache, palavra por palavra, com a ajuda das crianças, que eram curiosas e menos preconceituosas. Elas a seguiam, repetindo os nomes dos objetos e dos animais. Com as mulheres, ela aprendeu a preparar as peles para as roupas quentes, a fazer cestos com fibras vegetais, a identificar as ervas medicinais que Nagai coletava nas poucas áreas verdes. Cada dia era uma nova lição, uma imersão mais profunda em um mundo completamente diferente do seu. Ela observava as crianças Apache brincando na neve, livres e despreocupadas, e sentia uma pontada de esperança para o filho que carregava. Aprendeu sobre a medicina Apache, os rituais de cura que conectavam o corpo e o espírito à terra, mesmo sob o manto branco do inverno. Nargai, uma curandeira experiente, começou a treiná-la. Ela mostrava a Helena como moer as raízes, misturar as folhas, preparar as pomadas para as feridas e as infusões para as febres causadas pelo frio. Helena, com sua própria experiência de dor e busca por cura, absorvia tudo como uma esponja. Sentia uma conexão crescente com a terra, com as plantas, com a sabedoria ancestral daquele povo. Sua visão do mundo se expandia e a rigidez de sua educação se quebrava. Ela começou a entender que a força feminina não se limitava à concepção, mas residia na sabedoria, na compaixão e na capacidade de nutrir, não apenas o corpo, mas também o espírito. O chefe Tarraca, sempre presente, mas respeitoso, observava a transformação de Helena. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus atos falavam por si. Ele a protegia, garantia que tivesse comida e abrigo, e a tratava com um respeito que ela nunca havia conhecido em seu casamento. Havia uma tristeza em seus olhos, uma dor antiga que Helena percebeu, e que a fez sentir uma empatia profunda. Com o tempo, ela soube que ele havia perdido sua primeira esposa e seus 2 filhos pequenos em um ataque de colonos anos atrás. Aquela dor compartilhada, a perda de uma família, criou um laço invisível entre eles. Aos poucos, o amor começou a florescer entre Helena e Tarraca. Não era um amor impetuoso e apaixonado, mas um sentimento que crescia lentamente, como uma semente plantada em solo fértil. Era baseado em respeito, em compreensão mútua, na aceitação de suas diferenças e na admiração por suas qualidades. Ele admirava sua resiliência, sua curiosidade, sua capacidade de aprender e se adaptar. Ela admirava sua honra, sua força, sua gentileza velada e seu amor por seu povo. Ele a via, não como uma mulher amaldiçoada ou defeituosa, mas como uma mulher valiosa, forte, com um espírito guerreiro. Ele a via como ela realmente era. Helena se apegou às crianças de Tarraca, o pequeno Kihu, de 5 anos, com seus olhos curiosos e sua energia incansável, e a gentil Shou, de 7, que a ensinou as primeiras palavras em Apache. Ela contava histórias para eles em espanhol, e eles respondiam em Apache, uma ponte de idiomas que os unia. Ela se tornou uma figura materna para eles, uma presença amorosa e estável. Cuidava de seus machucados, preparava suas refeições e os acalentava nas noites frias. O vínculo com eles era puro, incondicional. A maternidade que ela pensou que nunca experimentaria, agora era uma realidade, embora não da forma que ela imaginara. Com a ajuda de Nargai, Helena aprofundou seus conhecimentos em medicina. Ela aprendeu a identificar as plantas venenosas e as curativas, a arte de fazer emplastros para feridas e chás para doenças. Suas mãos, antes macias, agora estavam calejadas pelo trabalho, mas também mais hábeis e seguras. Ela se tornou uma assistente valiosa para Nargai, e sua reputação como curandeira crescia no acampamento. As mulheres doentes e as crianças com febre a procuravam, e ela as ajudava com uma dedicação incansável. Helena estava encontrando seu propósito, sua dignidade, em um lugar que ela nunca imaginou.
A tranquilidade no acampamento Apache foi abalada um dia por um evento inesperado. Um grupo de batedores mexicanos, procurando por gado roubado, se aproximou do território Apache. Um deles avistou Helena à distância, sua figura inconfundível. As notícias de uma mulher branca vivendo entre os Apaches se espalharam rapidamente de volta para Janos. A família de Helena, agora ciente de seu paradeiro, e com a pressão do homem a quem ela havia sido vendida, Rojas, exigiu seu retorno. A vergonha de ter uma mulher de sua família vivendo com os selvagens era insuportável para eles, e a ideia de que ela havia fugido para proteger um filho de Miguel, em vez de se submeter à sua crueldade, era um golpe ainda maior em sua honra. Rojas, um homem ganancioso e sem escrúpulos, viu uma oportunidade de recuperar o que ele acreditava ser seu. Ele não queria apenas Helena, mas também as terras que ele imaginava que os Apaches guardavam. Ele espalhou mentiras, dizendo que Helena havia sido sequestrada e estava sendo mantida em cativeiro. Convenceu as autoridades locais de Janos a intervir, alegando que se tratava de um resgate e não de uma perseguição. O medo e o preconceito contra os Apaches eram fortes na região, e a população mexicana estava pronta para acreditar em qualquer coisa que lhes fosse contada. A notícia da aproximação dos mexicanos chegou ao acampamento Apache. A tensão era palpável. O conselho tribal se reuniu para discutir o que fazer com Helena. Alguns guerreiros mais jovens, impetuosos, queriam lutar. Outros, mais velhos e experientes, temiam a guerra e a perda de vidas. A presença de Helena, uma mulher mexicana, em seu acampamento, tornou-se um ponto de discórdia. Alguns se perguntavam se ela traria mais problemas do que soluções, se ela era uma ameaça à sua segurança. A voz da razão veio de Nagai, que falou com sabedoria e convicção, defendendo Helena e sua contribuição para a tribo. Ela lembrou a todos do poder da compaixão e da força que Helena havia demonstrado. Tarraca, como chefe, precisava tomar uma decisão que protegeria seu povo e honraria seu próprio código de conduta. Ele havia prometido a Helena proteção e não podia quebrar sua palavra. Ameaças de separação surgiram. Helena, ouvindo as discussões, sentiu o coração apertar. Ela havia encontrado um lar, uma família, um propósito. A ideia de ser arrancada dali, de ser levada de volta para a vida de humilhação e sofrimento injusto, era insuportável. Ela havia finalmente encontrado a paz, e o mundo exterior ameaçava destruí-la novamente. O clímax da tensão veio quando um grupo de soldados mexicanos, acompanhados por Rojas e alguns de seus homens, se aproximou do acampamento, exigindo a entrega de Helena. Tarraca se colocou à frente de seu povo, sua postura orgulhosa e desafiadora. Ele tentou negociar, explicar a situação, mas Rojas não queria ouvir. Ele queria sua propriedade de volta, e não hesitava em usar a força. A situação parecia destinada a terminar em um confronto perigoso. A confrontação final não foi um embate de armas, mas um teste de corações e mentes. Tarraca, em sua sabedoria, sabia que a violência só traria mais dor. Ele se aproximou dos mexicanos, acompanhado por Helena e Nagai. Rojas, arrogante, exigiu que Helena fosse entregue, alegando que ela era uma fugitiva e sua propriedade. Ele tentou humilhá-la novamente, lembrando a todos de sua fuga e da vergonha que ela causava à sua família. Mas Helena, que havia passado por tantas provações e renascera na cultura Apache, não era mais a mulher assustada e submissa de antes. Ela deu um passo à frente, sua voz clara e firme, carregada de uma nova autoridade. Falou em um espanhol impecável, mas com a convicção de uma mulher Apache. Ela descreveu a crueldade de seu marido, Miguel, o maltrato cruel que ele lhe impunha e o fato de que ela havia descoberto estar grávida, fugindo para proteger seu filho de um destino de sofrimento injusto. Ela falou sobre a venda de sua pessoa, a traição de sua família, a fuga desesperada através do gelo e da neve. Ela falou sobre a matilha de lobos e o resgate por Tarraca, que a havia salvado e lhe dado uma nova vida. Ela falou sobre o respeito, a dignidade e o amor que encontrou entre os Apaches. Ela falou sobre a nova vida que crescia em seu ventre, uma prova viva de que a vida sempre encontra um caminho.
e que a maternidade podia florescer mesmo nas condições mais desafiadoras. Seus olhos brilhavam com lágrimas, mas também com uma força indomável. "Eu não sou propriedade de ninguém", ela declarou, sua voz ressoando no ar. "Eu sou uma mulher livre, e escolho minha família. Escolho este povo que me acolheu, que me deu dignidade e me ensinou o verdadeiro significado de lar." Ela apontou para Tarraca e para as crianças que a olhavam com admiração. A comunidade mexicana que acompanhava Rojas estava em choque. As palavras de Elena eram um raio de verdade em meio a tantas mentiras e preconceitos. Alguns dos soldados, tocados por sua história, começaram a duvidar de Rojas. Um padre da vila, que havia vindo com os soldados, observou a cena com atenção. Ele conhecia a reputação de Rojas e sabia do sofrimento de Elena em sua antiga vida. A pureza de seu amor pelas crianças Apache, a serenidade em seu olhar, a determinação em sua voz, tudo isso o convenceu. Ele deu um passo à frente e declarou que Elena não era uma fugitiva, mas uma mulher que havia encontrado sua redenção. A lei de Deus, ele disse, era maior do que as leis dos homens. Rojas, furioso, tentou insistir, mas sua credibilidade havia se desintegrado. A publicidade da vindicação de Elena foi um triunfo. Ela não apenas havia defendido sua própria dignidade, mas também havia desafiado os estereótipos e a ignorância. Os soldados mexicanos se retiraram, deixando Rojas para trás, sozinho em sua raiva e derrota. A transformação de Elena estava completa. Ela não era mais a mulher rejeitada e oprimida. Ela era Roxcanaye, a mulher florido, o nome que os Apaches lhe deram, em homenagem à vida que ela carregava e à beleza que desabrochava em sua alma. Ela se tornou uma ponte cultural, um elo entre dois mundos que antes eram separados pelo medo e pela incompreensão. Ela continuou a praticar a medicina Apache, tornando-se uma curandeira respeitada, não apenas em sua nova tribo, mas também entre alguns mexicanos que, aos poucos, aprenderam a confiar nela. A vida seguiu seu curso nas terras Apaches. Elena e Tarraca se casaram em uma cerimônia simples, mas profunda, sob as estrelas. Seu filho, batizado de Tlortzina, Flor da Pradaria, em Apache e José em espanhol, nasceu forte e saudável, um símbolo vivo da união de duas culturas. Ele cresceu aprendendo tanto o espanhol quanto o Apache, correndo livremente pelas terras, com a energia de uma criança Apache e a curiosidade de uma criança mexicana. Helena o ensinava sobre a Virgem Maria e os santos, enquanto Tarraca o guiava na espiritualidade da terra e dos ancestrais. A família de Tarraca se expandiu. Quihu e Xol, os filhos de sua primeira esposa, agora chamavam Helena de mãe. Eles floresceram sob seu cuidado, e Helena os amava como se fossem seus próprios filhos. Quihu se tornou um jovem guerreiro, forte e corajoso, e Xol, uma moça gentil e sábia, com um profundo interesse na medicina Apache, seguindo os passos de Nagai e Helena. A influência de Helena e Tarraca reverberou além do acampamento Apache. Eles estabeleceram um pequeno posto de troca perto da fronteira, onde os Apaches podiam comercializar peles e artesanato, e os mexicanos, produtos agrícolas e ferramentas. Era um local de encontro, de trocas culturais, onde a desconfiança diminuía e o entendimento crescia. Helena, com seu domínio das duas línguas, atuava como mediadora, ensinando a tolerância e o respeito mútuo. A avó sábia, Nargai, passou seus últimos anos ao lado de Helena, transmitindo-lhe todo o seu conhecimento e sua sabedoria. Helena se tornou uma mentora para as jovens mulheres Apache, ensinando-lhes as habilidades da medicina e a importância de manter suas tradições vivas. Ela também começou a visitar algumas vilas mexicanas próximas, a convite de famílias que haviam ouvido falar de sua cura e de sua sabedoria. Lentamente, a comunidade mexicana começou a mudar sua percepção sobre os Apaches. Não eram mais apenas os selvagens, mas um povo com sua própria cultura rica e sua própria dignidade. A história de Helena se tornou uma lenda, um testemunho do poder do amor e da capacidade de superação. Ela provou que o valor de uma mulher não residia em sua capacidade de gerar um filho de sangue, mas em seu coração, em sua resiliência, em sua capacidade de amar e de cuidar.
Ela construiu uma família, não através dos laços de sangue que a haviam rejeitado, mas através do amor, do respeito e da escolha consciente. Sua vida era uma prova viva de que a compaixão e a compreensão podiam curar as feridas mais profundas e construir pontes onde antes havia apenas muros de ódio e preconceito. Nasceu também a ideia de uma pequena clínica de cura na fronteira, onde a medicina tradicional Apache se encontraria com alguns conhecimentos da medicina mexicana. Elena e Shaw, juntas, começaram a atender pessoas de ambas as culturas, curando seus corpos e, em muitos casos, suas almas. A cada dia, mais e mais pessoas vinham, buscando ajuda e, muitas vezes, encontrando uma nova perspectiva sobre a vida e a coexistência. Os dias se tornaram anos, e os anos, décadas. As rugas se formaram no rosto de Elena, marcas de uma vida cheia de desafios e triunfos. Ela viu seus filhos crescerem, se casarem e terem seus próprios filhos, continuando o legado de união e compreensão. A família de Tarraca e Elena prosperou, tornando-se um exemplo de como duas culturas podiam coexistir em paz e harmonia, respeitando suas diferenças e celebrando suas semelhanças. Elena, a mulher que um dia foi maltratada e humilhada, tornou-se uma matriarca respeitada, uma curandeira poderosa, uma embaixadora da paz. Sua história era contada e recontada ao redor das fogueiras Apache e nas cozinhas mexicanas, uma lembrança de que a verdadeira redenção não vem da vingança, mas do perdão, da aceitação e do amor incondicional que transcende todas as fronteiras. Ela havia encontrado seu lar, não em uma casa de pedra, mas nos corações daqueles que a amavam, no abraço da terra e na força de seu espírito. Ela era a mulher que se recusou a ser quebrada, a mulher que construiu seu próprio destino, a mulher que, através do amor e da sabedoria, transformou a dor em legado.